Deixa eu arrumar os cabos que estão aqui atrás, né? Pronto. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Estamos aqui para falar de Cefaz Amazonas. Me desculpem pelo atraso. A Naya fez uma pequena confusão na minha agenda e marcou um aluno que foi começar o coaching. Só um pouquinho. Marcou um aluno que foi começar o coaching para 7h30 no horário da live. Eu só me liguei quando eu estava olhando a minha agenda aqui. Mas eu já conversei com ele. Inclusive, um abraço para ele. A gente estava conversando até agora. Um menino muito querido. E agora estou aqui para a gente falar de Cefaz Amazonas. É um edital grande, né? É um edital com vários cargos. E aí, como eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui estuda para a área fiscal, eu vou me ater um pouco mais, né, ao cargo de auditor fiscal, dentre esses que estão no edital. Por quê? Porque eu sei que é o grande interesse da maioria que me acompanha aqui, né? Eu sei que eu tenho esse nicho aqui, que graças a Deus é o que eu gosto também, não vou negar. Eu gosto de área fiscal, eu gosto de auditor fiscal, eu sou auditora fiscal, então eu só vejo auditor fiscal, eu gosto, cada um tem as suas preferências, a minha é ser auditora e querer e gostar dessa carreira. Então eu vou acabar analisando um pouco mais a fundo o cargo de auditor fiscal do edital. Se alguém tiver alguma dúvida e tal com relação aos outros, eu teço de forma pontual e específica, tá? Primeira coisa que eu queria apontar aqui, eu vou ficar passando pelo edital, como a gente sempre faz. Eu já analisei esse edital, tá? Porque eu fiz alguns planejamentos dos meus alunos para esse concurso, fiz ontem. Normalmente, né, quando o edital sai no dia, eu analiso ao vivo, a gente já fez isso algumas vezes. Só que o edital saiu na segunda-feira, a gente fez o nosso mega aulão de revisão, né? E aí eu não consegui analisar na segunda-feira. Por isso que eu acabei fazendo alguns planejamentos de alunos meus e hoje, e analisei o edital sozinha, né, sem gravar, sem nossa live. E hoje vou apresentar um pouco das coisas que eu entendi desse edital aqui para você, tá? Primeira coisa que eu queria falar, que eu achei bem interessante, é que 2% dos 20% das vagas para portadores né, que aqui ele fala candidatos com deficiências. Eu achei interessante 2% serem para portadores de síndrome de Down. Eu nunca tinha visto isso num concurso, né? E foi a primeira vez. Me chamou a atenção, tá? Vamos lá. Achei que a data da prova é uma data nem boa, nem ruim, né? Tendo em vista que a gente tá com provas da FGV marcadas para março, que o edital foi publicado em novembro, 5 meses, ver um edital da FGV marcando uma prova para 3 meses depois, a gente até acha que é pouco, né? Mas, basicamente, são 3 meses entre edital e prova, né? E é um edital bem grande, mas é um edital bem básico, assim. Para quem já estuda para a área fiscal, não teve nada extra, nada. Tá? Vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Então, por ser um edital bem básico e sem nada extra, eu acho que é um bom tempo para se preparar, tá? Aproveitando para falar sobre isso, nós temos 3 meses para fazer essa preparação para quem quiser o Extreme para esse concurso, né? O Coaching Extreme. O Coaching Extreme é o coaching da Prof, focado no pós-edital. Ele é mais em conta do que o coaching regular, porque ele não permite alteração da meta. Então, você entra no Coaching Extreme por Cefaz Amazonas e tem que continuar no Cefaz Amazonas até o dia da prova, né? Então, você não pode, daqui 2 semanas, mudar pro Cefaz, sei lá,
Pará ou qualquer outro você faz, tá? E aí, além disso, ele não inclui o APA, não inclui o EPT, não inclui as sessões com o coach Ervin e eu também não te mando cronômetro. Por isso, ele é um pouco mais barato do que o coaching regular, tá? Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem pra Naya, 011 99581 4007, garante a tua vaga lá, tá bom? Só faz isso logo, porque não temos muito tempo. Como eu disse, 3 meses não é um tempo tão longo assim, tendo em vista o que a gente tá vendo da FGV. Então, a gente tem que começar o quanto antes. Tipo assim, o quanto antes mesmo, tá? Pra você não perder tempo na tua preparação, tá legal? Então, 011 99581 4007, fala com a Naya, tá bom? Então, vamos lá. Temos 60 vagas para auditor fiscal. Essas 60 vagas, 51 são vagas metropolitanas, ou seja, Manaus, né? E 9 são no interior. E 9 são no interior. Os outros cargos tem bastante vagas, né? Tem algumas vagas. Como eu disse, vou me ater um pouco mais ao cargo de auditor fiscal, tá? Vamos lá, vamos direto para as matérias. A prova do concurso, como eu já disse, vai ser dia 8 de maio, né? Para o cargo de auditor. Deixa eu abrir aqui. 8 de maio, né? Isso, auditor. Vamos à distribuição de matérias. Vamos lá. Por que eu falei que é um edital bem básico? Porque nenhuma matéria aqui deste edital, a gente pode dizer que não é uma matéria, que não seja uma matéria esperada, assim, né? É um edital muito parecido com o edital do Espírito Santo, que também foi feito pela GV. Então, ele não traz nenhuma matéria assim, por exemplo, vamos lá, Sociologia do Direito, Contabilidade Pública, AFO. Professora, mas AFO tem caído na área fiscal. Pois é, mas não é uma matéria central da área fiscal, entende? AFO, Contabilidade Pública, são matérias mais centrais da área de controle, né? Então, quando cai na área fiscal, a gente não tá, assim, é sempre uma surpresa. Então, não caiu AFO, não caiu Contabilidade Pública, não caiu Administração Pública, que também é uma matéria que às vezes cai na área fiscal, mas não é sempre. Não caiu nenhum outro penduricalho, que às vezes cai, sei lá, direito financeiro, processo tributário, essas coisas, aparentemente, assim, até agora, né, a não ser que eles publiquem uma retificação, não caiu. Então, é um edital extremamente básico mesmo. É um edital para quem tem base de área fiscal. Eu sei que eu costumo falar bastante isso, e eu acho que eu nunca vou deixar de falar, porque quem tem base na área fiscal consegue encarar melhor, né? Só que esse edital aqui, realmente, ele é um edital que, assim, vamos lá. Língua portuguesa, 10 questões, peso 1. Raciocínio lógico matemático, 10 questões, peso 1. Matemática financeira e estatística, 10 questões, peso 1. Constitucional, 10 questões, peso 1. Administrativo, 10 questões, peso 1. Civil, penal e empresarial, a gente tem 20 questões no total delas, né? Então, a gente tem um bloco de 20 questões dela. Essa distribuição é uma distribuição muito parecida do concurso da Receita, inclusive. Tá? Muito parecida. E a gente vê que o edital não inovou nem nos pesos. Então, por exemplo, no ISS-BH, né, no concurso da Prefeitura de BH, a gente tem um edital básico também, extremamente básico. A única diferença lá é que cai economia. E o que inova lá é o peso das matérias, né? Então, você vê português com peso 2, exatas com peso 2 e tal. Aqui, nem isso, tá? Nem isso. Então, a gente não tem nem essa diferença de peso. A gente tem os pesos que são padrões, tá? Aí, na prova 2, a gente tem contabilidade geral, avançada e custos, que são 24 questões, né? 8 de cada. Peso 2. Análise de dados,
peso 2 também, 10 questões. Quando a gente olha análise de dados, a gente tende a fazer um paralelo com TI. E realmente existem algumas semelhanças. Temos também auditoria fiscal, 10 questões, peso 2, direito tributário, 12, peso 2, e legislação tributária estadual, 14, peso 2. Então perceba que planilhando isso, né? Quando a gente planilha isso, qual é a matéria mais pesada da prova? A matéria mais pesada da prova é legislação, com certeza. Então, essa é a matéria mais pesada da prova. A matéria mais pesada da prova é legislação. Beleza? Beleza. E a segunda matéria mais pesada da prova? A segunda matéria mais pesada da prova é contabilidade. Entendeu? Contabilidade é a segunda matéria mais pesada da prova. Ah, professora, mas eu planilhei aqui e não é. Não, meu amigo. O lance é o seguinte. O lance é que o edital dividiu. Mas quando a gente pensa no estudo, a gente não pensa no estudo dividido. A gente pensa no estudo em áreas, né? Então, eu pelo menos penso dessa forma. Eu não penso no estudo de matemática financeira, de estatística e de raciocínio lógico. Eu penso no estudo de exatas. Eu penso no estudo de contabilidade. Entende? E aí, se você pensa dessa forma, que eu acho que é a melhor maneira de pensar, porque querendo ou não, uma matéria está encadeada na outra. Então, se você não pensa assim, você pode se meter a estudar estatística junto com matemática básica. E o que vai acontecer? Você vai se ferrar, né? Porque estatística é algo que você só consegue entender se você já sabe frações, potenciação, radiciação, né? Proporcionalidade, porcentagem. Então, você tem que pensar nas matérias como áreas de conhecimento para conseguir encadeá-las e ter uma estratégia mais assertiva de estudo e de avanço, entendeu? Então, quando você pensa na matéria mais pesada da prova, realmente é a legislação tributária. Mas a segunda matéria mais pesada da prova, na verdade, é contabilidade. Por quê? Porque contabilidade a gente tem 24 questões peso 2. Então, a gente tem 24 questões peso 2 de contabilidade. Isso faz com que contabilidade seja a matéria mais pesada da prova. Na verdade, ela é a matéria mais pesada da prova, inclusive maior do que legislação, né? Quando você pensa dessa maneira, quando você encara a realidade e vê que, na verdade, a gente está falando de áreas de aprendizagem, contabilidade se torna a matéria mais pesada da prova, com 48 pontos, né? Então, 22% da prova. Então, 22% da prova é contabilidade, tanto geral, quanto avançada, quanto custos. Depois, a gente tem direito tributário, né? Com 12 questões, peso 2. Direito tributário eu não vou juntar com nenhuma outra. Análise de dados, com 10 questões, peso 2. E aí, eu vou também fazer o seguinte, eu vou juntar exatas, né? Então, eu vou juntar exatas. Quando a gente junta exatas, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, a gente tem 20 questões peso 1. Então, a gente tem exatas igualada, né? A gente tem exatas igualada com as matérias de 10 questões da P2, né? Quando a gente encara dessa maneira, a gente tem exatas igualada com as matérias peso 2 da P2, tá? Então, na minha opinião, essa é a melhor maneira de você entender o edital. Porque você consegue visualizar a área, né? Você consegue entender a área. Então, por exemplo, se você está começando agora, não adianta você pensar assim, eu vou me matar de estudar a legislação tributária porque é a matéria mais pesada da prova. Não. A matéria mais pesada da prova é aquela que, se você for começar a estudar agora, você vai suar para aprender, que é contabilidade. Porque são 48 questões, 48 pontos, 24 questões, peso 2, 48 pontos, tá? E aí a gente tem 14 questões de legislação, peso 2, 28 pontos. 12 questões de tributário, peso 2, 24 pontos. Temos 10, e aí a gente vem para aquelas matérias que são 10 questões, peso 2. Então, análise de dados, auditoria e, na sequência, exatas. Porque se eu junto raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, eu tenho 20 questões, peso 1.
Então eu tenho 20 pontos em jogo. Então essas 3 matérias estão empatadas. Eu tenho análise de dados, auditoria e exatas empatadas. Dá pra entender isso? Responde pra mim se dá pra entender enquanto eu tomo uma água. Que eu quero que você entenda esse lance de área. É importante que você entenda esse lance de área pra você não ser manipulado pelo edital. Né? O edital você vai olhar para esse edital e vai falar assim, nossa, só basta estudar a legislação, porque é a matéria mais pesada da prova. Não, não é. A contabilidade eu tenho 24 questões peso 2. Legislação eu tenho 14 questões peso 2. 10 questões a menos. Então, disparadamente, contabilidade é a matéria mais pesada da prova. E se você não entende isso, você vai perder 50 pontos de contabilidade. E assim, vamos lá, contabilidade não é uma matéria que você comece hoje para chegar nessa prova com chance. Você não consegue aprender contabilidade geral, avançada e custos em 3 meses. Entende? Porque existe um encadeamento. Obrigatoriamente você vai ter que estudar contabilidade geral primeiro, para depois estudar contabilidade avançada, com o avançado e custo você já consegue conciliar um pouco mais, mas a geral vem antes. Então, fica difícil, entende? E eu não tô aqui para te iludir. Eu acabei de falar com um aluno que falou que ele estava em um outro programa de coaching, e nesse outro programa de coaching ele escolheu, ele estava em dúvida entre o meu programa e o programa desse outro profissional. E ele viu uma live desse outro profissional e esse outro profissional falava que é só revisar por questões, não precisa fazer material de revisão, que é mais rápido, se tiver que fazer material de revisão você vai demorar muito para passar. E aí o que aconteceu com esse aluno? Ele fez o programa de coaching desse profissional, fez o concurso ano passado, eu não vou falar qual é o concurso, mas ele fez um concurso no final do ano passado, tomou um fumo, né? Ele já estava estudando há 1 ano, tomou um fumo gigantesco, saiu da prova no dia seguinte e ele não tinha nada para recomeçar o estudo dele. Porque ele não tinha feito material de revisão, ele não tinha se dedicado, ele tinha ido nesse lance do atalho. Eu vou revisar por questões, porque é mais rápido e tal. Só que com o tempo, ele foi percebendo que ele não conseguia construir o conhecimento. Por quê? Porque ele não tinha material de revisão. Ele foi estudando por questões e tal, achando que dessa maneira ele ia revisar rapidamente. Tomou um fumo. E aí agora me procurou, porque falou, olha, professora, ele chegou a me pedir desculpas na conversa que eu tive com ele. Ele falou, professora, eu queria te pedir desculpas, porque várias vezes eu vi as tuas lives, você falando de folha de revisão, e eu zombei. Eu falei assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou levar 200 anos para passar. Vou pelo caminho mais rápido, mais fácil, vou revisar por questões e tal, piriri. E aí eu me dei conta que desse jeito eu vou sempre estar começando do zero. Porque eu não vou construir nada, né? Eu não vou ter algo para eu construir, para eu revisar, para eu relembrar ao longo do tempo. Então ele me pediu desculpas, ele falou, professora, desculpa, mas realmente eu já pensei isso, eu acho que eu fui arrogante, mas agora eu tô aqui e quero me dedicar 100% aqui no programa, eu vou fazer tudo o que você disser. Eu fiquei feliz com essa maturidade dele. Esse tipo de aluno me deixa feliz, por quê? Porque é um aluno que entende que não existe atalho. Você não vai aprender a fazer 24 questões de contabilidade em 3 meses para fazer esse concurso. A matéria mais pesada do concurso da Cefaz Amazonas não é legislação tributária, é contabilidade. São 24 questões peso 2. Então, se você não sabe contabilidade, já era. Comece agora a contabilidade para pegar uma base, veja o destaque aqui do perfil Dá Tempo, mas você não vai conseguir aprender 24 questões de contabilidade geral, avançada e custos em 3 meses. E eu não tô aqui para te dar um atalho, eu tô aqui para te explicar a real, para que daqui 3 meses você não saia da prova mal, como esse aluno que eu conversei. E ele não estudou 3 meses, ele estudou 1 ano para esse concurso que eu tô falando que teve no final do ano. Concurso difícil de área fiscal. Então eu não tô aqui para te passar atalho. E esse edital aqui é um edital muito focado em contabilidade. 22% da prova é contabilidade. É isso que você tem que sacar para entender a lógica desse concurso. E estamos falando de contabilidade da GV.
contabilidade e FGV, certo? Então, a gente tem empatado ali na quarta posição, a gente tem análise de dados, auditoria fiscal e exatas, juntando exatas num grupão também, de 20 questões peso 1. Depois temos língua portuguesa, 10 questões peso 1, constitucional e administrativo. Temos essas 3 questões com 10 questões peso 1. Lembrando que é FGV, tá? É muito conteúdo para não ter material de revisão. Sou aluno do coach e acho o melhor programa de coach. Nunca quis pagar coach, mas a prof é diferenciada. Ô, Larissa! Obrigada, Larissa realmente é aluna do coach. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E aí a gente tem, por fim, civil com 8 questões, penal e empresarial. Vamos lá. O que você vai estudar dessas matérias aqui? O edital, ele não estabeleceu mínimos por matéria. Ele estabeleceu mínimos por bloco de provas, né? Então, a prova 1 e a prova 2 são os 2 blocos de prova. E aí você tem os mínimos da prova 1, né? E os mínimos da prova 2. Os critérios de mínimos são 40% no total de cada prova, ou seja, não tem mínimo por matéria, tem mínimo por prova. E 50% no total, 50% nas 2 provas juntas. Então, basicamente, você não precisa estudar todas as matérias. O que eu, deste edital, não estudaria? Eu não estudaria de forma alguma direito empresarial. De forma alguma. Né? Direito empresarial, assim, eu não estudaria de forma alguma. A não ser que eu já tivesse estudado. Se eu já estudei direito empresarial algum dia na minha vida de estudante recente, aí eu não iria retirar do meu planejamento. Mas eu jamais começaria direito empresarial agora. Outra matéria que eu não começaria agora, se eu nunca estudei, é estatística. Não começaria estatística agora. Por quê? Porque é uma matéria puxada e ela provavelmente vão ser cobradas 5 questões de estatísticas dentro deste bloco, que envolve 10 questões de exatas, 20 questões de exatas, né? 10 de raciocínio lógico e 10 de matemática financeira e estatística. Então, eu não estudaria estatística. Se eu nunca tivesse visto essa matéria. Então, se eu já tivesse visto estatística, eu estudaria, continuaria estudando. Se eu nunca tivesse visto, eu não começaria agora. Direito civil e direito penal, eu estudaria uma parte, especialmente direito penal, apesar de não ser a matéria com maior número de questões dentre essas, né? A gente tem civil com 8 questões, penal com 6, empresarial com 6. Apesar de eu ter menos questões de penal do que de civil é muito maior, dá muito mais trabalho. Se você tem dúvida do que eu estou falando, coloca no Google Código Civil e veja o tamanho do Código Civil. E também coloca no Google Código Penal, veja o tamanho do Código Penal. O Código Penal, ele é muito menor e mesmo que você decore artigos para a lei seca, é muito mais fácil fazer isso, né? Mesmo que você não entenda nada, você consegue, no mínimo, ler a lei seca. Por quê? Porque é o código mais curto. Civil, não. Tá? Civil tem uma lei que é muito cobrada, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDBR, que antigamente se chamava LICC, Lei de Introdução ao Código Civil. É a lei que estabelece algumas regras de interpretação da norma e tal. Então, essa lei eu estudaria, tá? O resto teria que ver, no caso específico, tá bom? Vamos continuar a análise do edital. Já falei das matérias, daqui a pouco eu falo da emenda, tá? E aí a gente tem a prova discursiva. Peraí, deixa eu chegar aqui. Eita, peraí. Tô fazendo carregada, só um minutinho. Aí a gente tem 50% no somatório das 2 provas, provas em Manaus. E vamos para as matérias.
Não tem discursiva, pelo que eu tô olhando aqui, não sei que eu tenha ficado louca, mas não tem discursivas, tá? Uma coisa que eu achei interessante é o critério de desempate, tá? O critério de desempate é legislação, a prova 2, legislação, tributário e auditoria, tá? Esse é o critério de desempate. Então, por mais que legislação não seja a matéria com maior peso da prova, como eu falei, é contabilidade, é critério de desempate. Então, tem que arrochar na legislação, tá? Seguindo aqui, deixa eu falar das emendas das matérias. Vamos lá. Língua portuguesa. Interpretação de texto, tal, o básico, né? Básico é FGV, ou seja, é o cão, tá? É o cão. Raciocínio lógico matemático. Esse edital de raciocínio lógico matemático, ele inclui matemática. Então, se você tem o Exatas para Todos, tá? Quais são as aulas do Exatas para Todos de matemática básica que você não vai estudar? Você não vai estudar as aulas de trigonometria e, basicamente, trigonometria e matrizes, tá? Você não vai estudar trigonometria nem matrizes lá do Exatas para Todos. O resto, tanto do curso combo quanto do curso de... Tanto do curso combo quanto do curso de... Só um minutinho, que deu um problema aqui no meu computador. Só um minutinho. Deu uma travadinha aqui. Pronto. Você vai estudar daquele curso, tanto do combo quanto do curso de matemática raciocínio lógico. Esse edital aqui é um edital que é extremamente amplo, tá? Por quê? Ele é aquele edital que a Receita usava, né? A Receita, a FCC, costumavam colocar esse edital igualzinho. E aí, o que pega? O que pega é aquela parte 2 ali, ó. Compreensão e elaboração da lógica por meio das situações, por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Então, essa parte do edital, ela abre interpretação para qualquer coisa, certo? Ela deixa margem para qualquer coisa. Por isso que é muito difícil retirar assuntos. Como eu falei, de cara, eu retiraria trigonometria e matrizes. Eu não consigo ver trigonometria e matrizes sendo cobrado aqui, tá? Tipo assim, teria que forçar muito a barra. De qualquer forma, vamos lá, professora, eu não quero estudar muito, eu quero selecionar. Quero selecionar o que eu vou estudar. Então, o que eu estudaria lá? Se você tem o Exatas para Todos, eu estudaria as rodadas do Exatas para Todos, que começam com 1 até 9. Tanto do combo fiscal, quanto do EPT fiscal controle. Tá? Eu estudaria as rodadas que começam por de 1 até 9. Por quê? Porque você ficaria calçado para fazer a prova, né? Ficaria calçado para encarar esse edital. Professora, pode cair uma questão de matrizes colocada como uma compreensão da situação, da lógica das situações? Pode. Infelizmente pode. E eu já vi isso acontecer na FCC, já vi isso acontecer no CESP, já vi, tá? Mas eu acho que a gente também tem que ter prioridades, né? Então, neste caso, eu estudaria as rodadas que começam com 1 a 9 lá do EPT, tá? Tanto fiscal controle, o matemática básica e raciocínio lógico para concursos fiscais e controle, quanto o combo fiscal, de 1 a 9. E aí, se cair alguma questão de trigonometria, aí deixa de lado, entendeu?
porque eu acho que dá muito trabalho estudar trigonometria ou matrizes, por exemplo, ou probabilidade, para um edital que não é tão explícito, tá bom? Matemática financeira, cai todo aquele conteúdo que tá lá no EPT, que são as rodadas de 10 a 16 do combo fiscal e as rodadas de 1 a 7 do curso específico de matemática financeira. Vou dar uma dica importante para você, tá? Anota isso aí. Dica boa, hein? A FCC, ela gosta de economia, tá? A FCC, ela gosta de análise econômica. Então, essa partezinha final de matemática financeira, taxa interna de retorno, fluxo de caixa, valor atual, essa partezinha é a parte mais quente do edital de exatas. Tenho certeza absoluta que vai cair questão disso. Para você analisar um investimento, para você analisar o empreendimento, dizer qual empreendimento vale mais, qual empreendimento vale menos, com certeza isso vai ser cobrado, tá? Porque a FCC adora esse assunto, tá? Adora. Constitucional, sem novidades, né? Uma coisa que eu achei interessante é que não cobrou controle de constitucionalidade, então é um edital que veio um pouco mais focado na letra da lei, na letra da Constituição, né? A única parte mais doutrinária é aqueles itens 2, né? Aplicabilidade das normas de eficácia plena, isso foi cobrado, mas de resto é tudo bem letra da Constituição Federal, não caiu o controle de constitucionalidade. Administrativo, por outro lado, caiu bastante legislação. Então vai cair a lei nova, vai cair a lei antiga, vai cair licitações, a lei nova e lei antiga de licitações e contratos, vai cair toda aquela parte de legislação, vai cair o estatuto, né? Ou seja, um clássico, né? Edital bem clássico de direito administrativo, tá? E bem focado na doutrina, tá? Então, assim, bastante doutrina e bastante lei. Civil, como eu disse, o primeiro item é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se você nunca estudou civil, sugiro que você vá com calma, porque você não vai aprender esse edital todo, mas pelo menos estude a Lei de Introdução, tá? Direito penal, como eu disse, é bem mais simples de estudar do que civil e empresarial. E direito empresarial, se você nunca estudou, nem comece neste momento, tá? Contabilidade, aí a gente tem contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos. Nada de novo, tá? Análise de dados, a gente tem bastante coisa de TI, né? E algumas outras coisas que são extras. Se você ficou perdido em relação à análise de dados, e Karine, sempre fico, porque é muita coisa, assiste a live que o professor Ramon fez anteontem ou ontem, analisando esse edital. O professor Ramon fez uma live bem legal analisando esse edital. Se eu não me engano, essa live tá no Instagram dele, tá? No perfil dele. No YouTube eu tenho certeza. No Instagram, eu acho que ele postou de lado, assim, não era o objetivo dele era fazer a live no YouTube. E aí... Opa, gatinha! Ei! A mamãe tá ao vivo. Boa noite. E aí, ele fez a live... Vida de mãe. E aí ele fez a live no YouTube, você pode ver lá, ou então no Instagram dele. Prof. Ramon. Vai aí no pessoal que me segue, acompanha aí. Escreve Prof. Ramon, vai aparecer, tá? Ali ele fala bastante sobre esse edital. Ele lançou, inclusive, um curso hoje sobre esse edital, tá? Auditoria fiscal. Auditoria fiscal, os editais atualmente estão chamando de auditoria fiscal. Na verdade, é auditoria. Não deixa de cair aquela parte de auditoria antiga. Não deixa de cair aquela parte de auditoria que sempre caiu, tá? Não retiraram isso. Papéis de trabalho, evidências de auditoria, procedimentos de auditoria. Essa parte não tá deixando de ser cobrada. Mas entra essa parte mais recente, né, que tem sido cobrada nos editais atuais, de auditoria fiscal. O professor Ramon também lançou um curso de EFD, né, EFD e NFE, que eu sugiro que você faça se puder, tá?
a parte de ICMS e tal. Tributário, enorme também, né? Normal, nada de novo. Tem algumas legislações e tal, mas são as legislações que estão atualmente sendo cobradas, né? Em tributários, não tem nada de novidade. E legislação são os códigos, né? Lei do IPVA, lei do ICMS e TCMD, processo tributário administrativo estadual, enfim, incentivo fiscal, também normal de legislação. Recomendo os professores Bruno e recomendo o da Rosa, lá do Estratégia, tá? Esses dois professores, para mim, são os melhores de legislação, tá legal? É isso, deixa eu ficar por aqui, eu ainda tô um pouco rouca. Estamos com turma do APA aberta, as inscrições vão até depois de amanhã, garanta a tua, tá? 12 de R$ 49,90, são mentorias coletivas quinzenais, a cada 15 dias a gente vai pro Zoom para analisar planejamento na prática, então não tem mimimi, e além disso são 11 módulos que você pode ver tudo junto, tudo ao mesmo tempo, ou pode ver de acordo com a tua necessidade, lembrando que o APA agora é vitalício, portanto, ele pode te acompanhar durante toda a tua preparação, e aí você vai vendo de acordo com a tua necessidade. Se você sentir que o teu momento é mais para aprender técnicas de estudo, você vê técnicas de estudo. Se você sentir que o teu momento é mais para aprender inteligência emocional, mudança de comportamento, você vai para esses módulos. O site é www.açãoparaaprovação.com.br. Além disso, o coaching extreme para esse concurso, como eu já falei, para você faz Amazonas, está aberto. E você pode adquirir através da Naya, 011 99581 4007. Fala com ela hoje até meia-noite, até 23h59 hoje. Está com, se eu não me engano que eu falei com ela, está com R$400 de desconto no Coaching Extreme. Então, é muito desconto mesmo. Você fala com ela lá e ganha R$400 de desconto no Coaching Extreme. É só hoje até 23h59. Tá? 011 99581 4007. Tem que ser hoje, porque a gente tem que te inscrever o quanto antes para você começar o quanto antes. Porque a gente tem só 3 meses para essa prova, tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus. Boa noite.